Ai, a fragilidade masculina, né? Ela é tão curiosa. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui conversar sobre masculinidade frágil, de novo, porque de vez em quando esse assunto acaba voltando à tona. Até porque a masculinidade do homem hétero cis é tão frágil que ele sempre arruma uma situação nova para demonstrar essa fragilidade inteira. Mas dessa vez eu não vou falar exatamente sobre algo em específico que algum homem tenha feito, né? Igual naquele vídeo em que eu falei sobre os machos alfas. Vocês lembram dele? Se você não tiver assistido ainda esse vídeo, assiste clicando no card aqui em cima, que é um vídeo maravilhoso. Eu falo muito ali sobre biologia também, né? Enfim, é um vídeo maravilhoso. Assista esse vídeo sobre machos alfa que ele tá incrível. Mas dessa vez não foi um homem fazendo algo que desencadeou esse vídeo. Que desencadeou um vídeo aqui pro YouTube. O que aconteceu é que estava eu ali no Facebook, né, mexendo ali, rolando a tela, olhando lá algumas coisas que estavam aparecendo no feed, até que de repente eu me deparei com essa imagem que vocês estão vendo aqui, onde uma mulher diz, né, sobre essa questão do sentir-se homem, do quanto que muitas vezes é dito para mulheres que elas precisam ser mais delicadas, porque o homem precisa se sentir homem, senão, enfim, o relacionamento vai findar. E aí eu mostrei isso pro meu namorado, né, que eu achei ridículo, ele também achou ridículo, né, gente, o Tony não tem uma masculinidade frágil assim. Então a gente achou ridículo esse comportamento masculino, a gente começou a conversar sobre esse tipo de coisa, né, esse conceito do sentir-se homem. E a conversa foi tão interessante que eu pensei, isso dá um vídeo pro YouTube. E aqui estou eu, fazendo esse vídeo pro YouTube. E aí, aqui a gente tem que parar pra pensar um pouco. O que é o sentir-se homem? Não tô falando no sentido dos homens trans, eu tô falando no sentido homem hétero cis. Nesse preceito, homem hétero cis, o que é sentir-se homem? Porque isso é algo tão subjetivo, né? Cada homem vai sentir-se de uma forma diferente quanto ao fato dele ser homem. Não tem como ter uma padronização. Mas as nossas sociedades, né, do nosso mundo inteiro, as sociedades elas vão ali buscando elementos que expliquem o que é ser homem e o que é ser mulher. Então, tudo isso que a gente vê nessas explicações do que é ser um homem, do que é ser uma mulher, elas vêm muito de sociedade, elas variam de sociedade para sociedade. O que não quer dizer que gênero seja puramente construção social, porque não é. A gente é um animal sociopsicobiológico, então a gente é uma mistura de tudo, tanto de questões sociais da sociedade que a gente está inserido ou inseride, como também dos nossos caracteres biológicos, de coisas da nossa biologia em si que atuam ali. Então não tem como a gente pegar algum comportamento humano e dizer que ele é puramente social ou puramente biológico. Na maioria das vezes ele vai ser uma mistura dessas duas coisas. Mas quando a gente fala de gênero, a gente tem definições de gênero diferentes partindo de cada sociedade. E eu ainda vou fazer um vídeo melhor sobre isso, né, sobre como outras sociedades além da nossa enxergam gênero. Então a gente tem essas diferenças, né, de cada sociedade vai definir o que é gênero, então cada sociedade vai ter ali a sua definição do que é ser homem, do que é ser mulher, e algumas sociedades, inclusive, têm definições do que é não ser homem nem mulher, né, de uma coisa ali no meio termo. Um dia eu farei um vídeo sobre isso, tá? Prometo que um dia eu farei um vídeo sobre isso. Mas então, quando a gente fala sobre isso, né, sobre o que foi levantado nesse post, sobre o homem sentir-se homem, o homem precisar, né, precisar bem entre aspas, sentir-se homem, a gente precisa trazer para nossa sociedade, porque isso foi dito na nossa sociedade. Então vamos aqui pensar o que naturalmente, quer dizer, naturalmente não, o que socialmente é considerado ser homem aqui, no Brasil, no nosso país. Esse seria um momento interessante até para você pausar o vídeo, dar uma pensada no que faz um homem ser homem aqui no Brasil, né, o que entra nesse conceito de ser homem aqui no Brasil, depois você continua o vídeo. Se você já está continuando o vídeo, vamos lá. Primeiro, eu não vou falar aqui sobre gônadas, eu não vou falar aqui sobre pinto, testículos, nem nada disso, porque isso não define nada, né? Isso define só uma parte genital ali, uma parte sexual, mas não define também o que faz esse homem sentir esse homem.
Apesar de que para muitos homens, aqui no nosso Brasil, essas coisas estão atreladas, né? E eu fico pensando se algum dia esses homens tiverem algum acidente e perderem os seus pênis, se eles vão parar de se considerar homens, né? Eu duvido, mas eles costumam dizer isso, né? Que tá atrelado a ter pinto. Muitos costumam dizer isso. Mas enfim, eu tô aqui falando sobre comportamentos sociais. Então a gente exclui essa parte genital da equação. Vamos falar apenas de comportamentos sociais. Quando se pensa em um homem na nossa sociedade, e a gente pensa nos preceitos da sociedade, né? Tipo, o que a maioria das pessoas pensa sobre ser homem, elas pensam muito no provedor do lar. Aquele que traz as coisas para o lar, aquele que traz o dinheiro para o lar, aquele que paga a conta, né? Aquele que paga as contas, na verdade. A gente pensa muito também no fazer trabalhos domésticos, né? E quando eu digo trabalhos domésticos, eu estou falando de separação de trabalhos domésticos por gênero. Porque dentro da nossa sociedade a gente tem ali os trabalhos que são vistos como trabalhos femininos, trabalhos domésticos que são vistos como trabalhos femininos, né? Quem entra cozinhar, lavar a louça, limpar a casa, né? Cuidar das crianças, cuidar dos bichos, caso tenha bichos. Enfim, cuidar das coisas também do marido, né? Cuidar da roupa do marido, todas essas coisas que tá caindo por terra, mas ainda tem muita gente que tem essa visão de que isso seriam coisas de mulher. E as coisas de homem, né, os serviços domésticos do homem, seria, por exemplo, os consertos, os reparos das coisas dentro da casa, né? Então, seria o homem que iria trocar o chuveiro, que iria trocar a resistência do chuveiro elétrico, seria o homem que iria, sei lá, pregar uma prateleira na parede, seria o homem que iria consertar um encanamento, né? O homem queria consertar as coisas da casa, queria montar um móvel, enfim. Essas coisas são as coisas que as pessoas costumam pensar quando pensam em trabalho doméstico separado por coisas de mulheres e coisas de homens. E outra coisa também que estaria dentro, né, desse arquétipo construído do homem na nossa sociedade seria o gosto pela cerveja. Seria também aquelas coisas que são chamadas de cavalheirismo, né, que é abrir a porta do carro para a mulher, segurar a porta para a mulher passar, puxar a cadeira para que a mulher possa se acomodar ali, né, para que a mulher possa sentar e tudo, enfim, pagar a conta, todas essas coisas estariam também dentro desse arquétipo do que seria homem. Bem como também ser um cara pegador, um cara que sai ficando com várias mulheres, né, entraria nisso também. Não ter muita responsabilidade também entraria nisso, né, do arquétipo da nossa sociedade do que é ser homem, até porque não é à toa que a gente ouve constantemente aquele dizer falacioso de que o homem amadurece mais devagar do que a mulher, né, que a mulher amadurece mais cedo do que o homem, porque é uma eterna infantilização ali do homem, né, porque o homem ele pode fazer o que ele bem entender fazer, que é porque ele é só um garoto. Então, tem todas essas coisas assim que são muitas vezes comportamentos tóxicos, que são tidos como coisas de homem, e alguns comportamentos assim de um cuidado grande, que seriam tidos como coisa de homem. Né? A proteção ali seria algo específico do homem na nossa sociedade. Mas tem algumas coisas que os homens aqui do Brasil, eles não considerariam como sendo coisas de homem. Quando eu digo os homens, eu sei, nem todo homem, blá blá blá, todas essas coisas, mas estou falando de um modo geral, tá, gente? Mas, por exemplo, um homem andar de mãos dadas com outro homem, um homem dar um beijo no rosto de outro homem, é algo que se for feito aqui na nossa sociedade, logo esse homem vai ser taxado de gay. E na nossa sociedade, por algum motivo muito estranho, homens gays não são considerados homens de verdade, né? As pessoas fazem isso. Então, sempre que um homem tem algum comportamento que não é tipicamente dentro desse arquétipo do homem construído aqui no nosso país, essa pessoa é tida como um homem gay. Inclusive, né, abrindo aqui um parênteses, geralmente quando um homem ele é muito educado, as pessoas costumam dizer que ele é gay, algo que não faz muito sentido, porque ser educado não está atrelado à orientação sexual de ninguém. O que tem de bicha escrota e mal educada aí, nossa, é muita, tá? É muita. Enfim. Fechando esse parênteses aqui, vamos voltar. Mas, se você for em outra cultura, como a cultura indiana, por exemplo, eles já têm uma ideia um pouco diferente do que seria ser homem em alguns aspectos. Por exemplo, homens lá costumam andar de mãos dadas, eles costumam dar beijo no rosto um do outro. É algo comum para eles. É algo comum entre os homens, é um comportamento tipicamente masculino andarem de mãos dadas.
E isso não quer dizer que eles sejam menos machistas do que os homens daqui, porque eles são muito machistas também. Índia é um país extremamente machista. Extremamente machista. Mas eles andam de mãos dadas. Algo que aqui seria considerado um absurdo para a maioria dos homens héteros cis pensar em andar de mãos dadas com seu amigo. Ou pensar em dar beijo no rosto do seu amigo, ainda mais em locais públicos, né? Seria, assim, uma coisa horrível para a maioria dos homens daqui do Brasil. E lá não. Lá isso é coisa de homem. Lá isso faz parte do sentir-se homem. Então, esse negócio de sentir-se homem, além de ser algo subjetivo, algo ali de cada pessoa, também é algo de cada cultura. Cada cultura vai ter uma construção diferente disso, assim como cada cultura também vai ter uma construção diferente do que é ser uma mulher. Portanto, vai ter um arquétipo diferente ali que vai fazer as pessoas se sentirem ou não mulheres na sociedade. Então, cada cultura vai ter as suas regras sociais ali e cada cultura vai definir esse tipo de coisa. Isso, inclusive, entra em convergência com o vídeo do Átila, né, do Átila Yamarino, biólogo, ficou super famoso aqui no Brasil. Enfim, ele fez um vídeo muito interessante sobre as Olimpíadas, né, do que seria ser uma mulher, né, e ele fala sobre a questão das mulheres nos esportes, né, o problema das mulheres no esporte. E ele chega à conclusão, né, ele fala sobre várias coisas ali, tanto biológicas quanto sociais, e ele chega à conclusão de que a gente não tem uma resposta do que significa ser uma mulher. Não existe uma resposta para isso, nem o Comitê Olímpico Internacional tem uma resposta para dizer o que é e o que não é uma mulher. Obviamente, nesse vídeo dele, ele fala muito mais das questões biológicas, né? Mas é um vídeo muito interessante que entrou em convergência aqui com o assunto que eu estou trazendo para vocês. Então eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo dele. E algumas pessoas trans, né, disseram que ele foi transfóbico ali no vídeo. Ele não foi transfóbico no momento nenhum, tá, gente? Vamos parar de graça, porque não teve nada de transfobia ali. Ele tava falando de pessoas intersexo. E tem um momento só do vídeo, no finalzinho do vídeo, que ele vai falar sobre questão trans e ele usa o termo um homem biológico. As pessoas falaram, é transfóbico porque usou esse termo. Gente, não, para. Vejam ali todo o contexto do vídeo antes de sair falando que foi transfobia da parte dele, porque não foi, tá? Não foi. Se o Átila for transfóbico, ele nunca deixou isso transparecer no trabalho dele. E eu acompanho o trabalho do Átila há muitos anos. Mas enfim, é um vídeo que entrou em convergência aqui e sugiro que vocês assistam. Mas voltando a falar aqui, né, das coisas aqui do meu vídeo, quando a gente vê esse print aqui, né, que estou passando para vocês de novo, sobre essa frase, né, de que é muito dita para mulheres, que a mulher precisa ser mais delicada para o homem sentir-se homem, porque é importante para o homem ele sentir-se homem, né, e tudo. Essa frase é sempre feita em um tom um pouco ameaçador, né, do tipo, se você continuar tendo esse tipo de comportamento, você vai ficar sozinha. Geralmente é isso que as pessoas estão dizendo com essa frase. E muitas vezes elas falam literalmente essas duas frases acompanhadas, né? Você precisa ser mais delicada porque o homem precisa sentir-se homem, senão você vai ficar sozinha para sempre. É comum a gente ver esse tipo de coisa sendo dita aqui no Brasil. E se você for parar para pensar, tudo aquilo que tiraria o homem desse posto de se sentir-se homem, de ter a sua masculinidade ali validada, são coisas que rebaixariam a mulher. Então, por exemplo, vou falar de mim. Aqui em casa, eu sou uma pessoa bastante independente nas coisas, assim, do meu cuidado aqui com as coisas. Então, por exemplo, precisa colocar uma prateleira na parede, eu que vou lá e furar a parede, sabe? Eu que vou ali pegar, colocar as coisas, enfim. Eu que costumo bater prego aqui em casa, eu costumo montar móveis, eu costumo fazer essas coisas aqui em casa. Até porque, né, eu morei sozinha durante muitos anos da minha vida, só agora que eu tô morando com o Tony. Mas a dinâmica aqui em casa não mudou porque o Tony veio morar aqui. Eu continuo sendo a pessoa que faz essas coisas, que, enfim, fura parede, bate prego, né, e tudo. Agora o Tony me ajuda nessas coisas, quando eu vou, por exemplo, furar uma parede, o Tony vai lá e me ajuda, né, e tudo. Mas eu ainda sou a pessoa que toma a frente dessas coisas, que vai lá e começa a fazer tudo isso. O que significa que um homem que tem uma masculinidade frágil, ele não vai conseguir se relacionar comigo. Porque alguns dos móveis que tem aqui em casa, fui eu que montei, inclusive. Tem até um vídeo aqui no canal, né, tipo, que não tem... É um vídeo bem aleatório, assim, que eu tô
montando uma mesinha de cabeceira, né? Tem outro vídeo que eu tô passando fiação aqui em casa, porque tem esse cano aqui que vocês estão vendo, né? Dentro dele tem um fio passando, foi eu que fiz tudo isso. Então tem até alguns vídeos aqui no canal que mostram um pouco desse meu lado. No meu Instagram também tem, nos stories salvos, tem ali uma parte que uma pasta lá, não lembro qual é o título dela, mas é um agrupamento ali de stories mostrando coisas que eu faço aqui em casa, né? Aí tem eu furando parede, tem eu levantando armário, tem eu, enfim, fazendo uma dessas coisas assim que eu sempre fiz aqui, porque por motivos de morar sozinho eu preciso fazer essas coisas. Mas agora, né, eu tenho alguém pra me ajudar nessas coisas e é até um pouco estranho às vezes, né? Tipo, às vezes o Tony tá trabalhando, aí ele sai do quarto e de repente eu tô com a furadeira na mão, furando, mexendo em alguma coisa, eu tô, enfim, ajeitando algo aqui. Ele até fala que eu posso chamar ele, né? Mas ele não sente a masculinidade dele fragilizada por isso, não. Mas o homem que tem a masculinidade mais frágil, o homem que precisa sentir-se homem, ele se incomodaria com isso. E aí, quando as pessoas vêm com esse papo, né, de que a gente precisa ser mais delicada porque o homem precisa sentir-se homem, o que elas estão dizendo é que a gente precisa ser dependente. É que eu, por exemplo, não poderia montar os móveis daqui de casa, porque senão o homem que estivesse comigo iria se sentir mal por ele não estar fazendo aquilo. Então, eu deveria abdicar dessa minha habilidade para que ele pudesse sentir-se homem. E as coisas vão além disso, né? Vão além de você, enfim, montar um móvel, vão além de você prender um armário na parede, enfim. Muitas vezes, quando as pessoas falam disso, elas também estão falando do comportamento que essa mulher tem na sociedade. Tipo, sei lá, ela pagou a conta, então, nossa, não, você não pode pagar a conta porque senão você vai estar tirando ali a masculinidade do cara. Ele não vai se sentir esse homem porque você pagou a conta. Ele tem que pagar a conta, ele tem que se sentir importante, né? Às vezes vem também por algo de opiniões ditas, né? A forma como você dá opinião. Às vezes tem homem que nem quer que a mulher dê opinião porque ele é quem tem que ser a pessoa com opinião na relação. Às vezes também o fato de falar palavrão, né? Inclusive, né, depois que eu iniciei a minha transição de gênero, eu já ouvi algumas vezes, né? Tipo, inclusive minha mãe falando isso pra mim, né? De que eu não deveria falar palavrão, né? Agora eu sou uma mocinha, eu não posso falar palavrão e tal. Minha mãe, na verdade, ela não gostou que eu falasse palavrão nem antes da minha transição de gênero, né? Mas depois ela começou a usar isso, né? Ela parou já deu umas chamadas nela, né? E ela parou com isso, de falar que eu não posso falar palavrão por eu ser uma mulher, né? E ela só fala que eu não devo falar palavrão e pronto. Mas a gente vê muito das coisas atreladas, né? O comportamento também. Se a gente tem algum comportamento que seja considerado tipicamente masculino, a gente não pode ter esse comportamento. A gente tem que se regrar, a gente tem que se podar. A gente não pode fazer nada que seja algo que um homem faria, porque senão a gente vai estar tirando o papel dele, a gente vai estar rebaixando ele, enfim. Eu nem preciso dizer que isso é um pensamento altamente machista, né? Inclusive tem homens que acabam relacionamentos por causa disso, né? Porque a mulher emite muita opinião, porque a mulher é muito inteligente. Eu já ouvi isso, né? De homem que terminou com uma menina porque ela era muito inteligente. Eu já ouvi da boca do cara, ele dizendo, então, eu terminei com uma ex minha porque ela era mais inteligente do que eu me sentia inferior a ela, aí eu terminei. Eu já ouvi homem dizendo isso. Então, é muito curioso de uma forma ruim, o quanto que a gente sempre tem que se rebaixar para que os homens se sintam bem. Quanto que a gente tem que abdicar de habilidades que a gente já tem, o quanto que a gente tem que abdicar das nossas opiniões, o quanto que a gente tem que fingir que nós não somos inteligentes para que os homens se sintam bem, para que eles fiquem com a gente não morra sozinha. É muito curioso isso, né? E são coisas que estão mudando, ainda bem que estão mudando. Volto a dizer, não é todo homem que tem esse tipo de pensamento, né? Porque eu sei que vai aparecer gente aqui dizendo nem todo homem. Eu sei que nem todo homem, o Tony, meu namorado, ele não tem esse tipo de pensamento. Então, eu sei que não é todos os caras, mas ainda tem muito cara com esse pensamento. E o fato de não serem todos os homens que têm esse pensamento já mostra o quanto que isso está mudando aos poucos, né? O quanto que a gente está tendo mudanças na nossa sociedade. Mudanças que estão mais lentas do que deveriam, mas a gente ainda assim está tendo essas mudanças. Mas é muito curioso o quanto que ainda tem muito esse pensamento sendo propagado, né? De deixar o homem sentir-se homem. Ai, como eu odeio isso. Mas enfim,
eu quero muito saber o que você pensa disso. Então, comenta aí embaixo o que você acha dessa masculinidade frágil, onde o homem precisa sentir-se homem, e sobre isso, né, que faz o homem sentir-se homem na nossa sociedade, quanto que isso é subjetivo. Eu quero ouvir o que você tem a dizer. Eu quero ler as suas opiniões. Então, comenta aí embaixo o que você acha disso. Não se esquece de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a disseminar a transmissão por aí. Então deixa o seu like. E também se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo da transmissão, canal Sem Tema. A gente se vê na próxima. Até mais.